Opa! Então a gente agora vai para a nossa primeira aula de português, língua portuguesa. Professor César Costa, estarei com vocês com língua portuguesa. Segundo anos de agroindústria e hospedagem. Bem, e para a gente iniciar, a gente vai falar de classes gramaticais. Tá? A gente vai falar no geral, assim, o segundo ano quase todo a gente tem que dominar essa questão das classes gramaticais. Então, acompanhando aí, todas as palavras da língua portuguesa podem ser colocadas em 10 classes diferentes, de acordo com sua classificação gramatical. A isso, damos o nome de classes de palavras ou classes gramaticais. É só a gente pensar, pessoal, em classes gramaticais é o seguinte: toda palavra da língua portuguesa ela vai ter uma classe. Imaginem os alunos da EFASA, todos os alunos da EFASA. Cada aluno tem sua classe, não é? Então imagine, é como se cada aluno fosse uma palavra da língua portuguesa. Então cada palavra ela vai ter uma classe, tá? Aí nós temos as 10 classes gramaticais que existem na nossa língua portuguesa, que são o quê? Artigo, substantivo, adjetivo, advérbio, preposição, pronomes, verbo, conjunção, numeral e interjeição. É muito importante, é vital que a gente conheça essas classes gramaticais. E que quando a gente pega uma frase, a gente consiga identificar quem é artigo, quem é substantivo, quem é verbo. Tá, mas por que isso é importante para a gente? Pessoal, a língua portuguesa ela vai ter uma interdependência de assuntos. Então, por exemplo, eu não sei colocar vírgula em frase. Tá, então para aprender a colocar vírgula, a gente tem que saber o que é concordância, o que é regência. E para saber o que é concordância, o que é regência, né, eu tenho que saber as classes gramaticais. Aí, eu não sei usar crase. Aí só sabe usar crase e saber regência. E só sabe regência quem sabe classes gramaticais. Então percebam, os assuntos dependem uns dos outros. Tá certo? E a gente vai precisar disso para sempre na vida, né? Por exemplo, vocês vão reproduzir aí redação quando chegar ali pelo terceiro ano, né? E a redação ela vai ter lá 200 pontos que cobra só isso do candidato, para ver se ele conhece a língua portuguesa, se ele sabe aplicar. E para ele saber aplicar, ele tem que conhecer classes gramaticais, pessoal. Tem que conhecer, a gente tem que saber. Na hora que olhar a frase, tem que saber quem é o substantivo, quem é o verbo, quem é o adjetivo. Isso é muito importante. Bem, essas classes elas podem ser divididas em nominais ou verbais. Ponto interessante aqui, tá? Então, lembre-se, nós temos 10 classes, tá? Essas 10 classes eu posso dividir ela em duas, que são ou classes nominais ou classes verbais. E também elas podem ser variáveis ou invariáveis. Imagine mais uma vez os alunos da EFASA. Eu vou ter alunos do ensino fundamental e os alunos do ensino médio, dividir em duas classes. É como a gente faz aqui também. Então, classe nominal. Pessoal, nós temos 10 classes. Dessas 10, 9 são classes nominais. Então, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição são classes nominais. E quem é a classe verbal? Só o verbo. Olha, muito fácil. Então, classe verbal é o verbo. O restante, as demais, são classes nominais. Variáveis são aquelas que vão variar. Olha que lógico, né? Se é variável, ela vai variar. Por exemplo, substantivo, como é que ele pode variar? O menino, menina, variou, né? Eu mudei um O para um A e mudei o gênero da palavra. E a invariável é aquela que não muda. Por exemplo, para, a preposição para, não muda. Com, na conjunção, ela não muda, sempre com. Então isso é invariável. Se é invariável é porque não muda, né? Ela é invariável. Então é muito lógico. Bem, a gente tá vendo assim classe por cima e a gente vai dar uma olhadinha agora em substantivo. E essa definiçãozinha aqui é uma definiçãozinha bem simples, mas que ela nos serve muito. O que é substantivo? É a palavra que dá nome a tudo. Ótimo. Então, substantivo. O que é que vocês vão lembrar? Substantivo, nome. Tá? Lembrou de substantivo é nome. O que é o mais importante de saber de substantivo? Nome. Ele dá nome, coisa, sentimento, objeto, pessoas, tá? Então, o substantivo ele dá nome. Olha os exemplos aqui. A Amanda tem olhos lindos. O que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês cheguem aí, né, em determinado momento, que vocês saibam dizer o que cada palavra é aqui. Por exemplo, o A vai ser um artigo. A Amanda não está dando nome, é um substantivo. Tem, ele é um verbo. Olhos, eu não estou dando nome a uma parte do corpo humano, então isso é substantivo. E lindos, qualificando, ele é um adjetivo. Vocês têm que chegar nesse nível de olhar para uma frase e saber o que é cada palavra.
qual é a classe dela. Mas, por enquanto, o que eu quero de vocês? Que vocês saibam o que é substantivo. Olhem para uma frase e saibam quem são os substantivos. Como aqui, ó. Eu descobri meu amor no azul do mar. Por que amor é substantivo? Ora, eu estou dando nome para um sentimento. Ó, estou dando nome. Então, substantivo. Azul, eu dei nome para uma cor. Substantivo. Mar, eu dei nome para uma porção de água que cobre quase todo o planeta Terra. Mar. Ouro, eu dei nome a um metal. Então, substantivo. Aí está, né? Só reforçando. Aqui tem um pequeno exercício para identificar os 12 substantivos, mas a gente vai fazer isso posteriormente. E nós temos a classificação dos substantivos. Tá, então o que é importante? Vocês sabem o que é o substantivo. O substantivo dá nome. Isso é vital, tem que saber. Essa classificação é importante, não tanto quanto saber o que é um substantivo, pessoal. Assim, não quero que vocês fiquem decorando essa questão de classificação. É bom a gente só saber, né? Saber, não precisa decorar não, tá? É só saber que elas existem. Mas o principal é vocês identificarem o que é um substantivo. Então, por exemplo, o que é um substantivo comum? Aquele que indica um nome comum a todos os seres da mesma espécie. Ora, comum é porque é de todos, né? Então, casa, rio, cidade, país. E o próprio, pessoal, ele vai particularizar. Ó, próprio. Próprio é meu. Não é? Então, por exemplo, um nome de pessoa, João, só existe um João. Recife, só existe uma Recife. Tá? Goiás, Brasil, Tietê, Revolução Russa, Lulu. Então, comum dá nome a todos os seres de uma mesma espécie, próprio ele particulariza aquele ser ou coisa. Concreto é aquele que indica seres reais ou imaginários de existência independente de outros seres. E aí, cuidado. A pessoa tem aquela mania de querer simplificar demais. Concreto é o que eu posso pegar. Não é não. Olha o exemplo aí, ó. Fada. Alguém já pegou na fada? Saci, alguém já pegou no saci? Não, né? Então, concreto, pessoal, é aquele ser ou coisa que ela existe sem depender de outra. Aqui que está o segredo, concreto. Ele não depende de outro para existir, sendo real ou imaginário, certo? Mesa, cadeira, saci e fada são exemplos. E o abstrato é aquele que indica seres cuja existência depende de outros seres para existir, normalmente sentimentos, tá? Ações, estados e qualidades. Olha o exemplo, amor. Só existe amor se tiver uma pessoa para sentir amor. Não é? Trabalho. Só existe trabalho se tiver alguém para realizar aquele trabalho. Solidariedade. Só existe se alguém pratica ela. Então percebam, são coisas ou sentimentos, né? Ou ações que só existem se existir outra pessoa para praticar aquilo. Outra pessoa ou coisa. Coletivo, né? Então, os coletivos, eles estão no singular, mas ele indica a multiplicidade de seres da mesma espécie. Coletivo todo mundo conhece, né? Quando fala de substantivo coletivo, a gente já sabe, ó, álbum de fotografias, alcateia de lobos, banca de examinadores, biblioteca de livros, caravana de viajantes, cardume de peixes, código de leis, enxame de abelhas, de insetos e entre outros, tá? Eu tenho que ficar decorando isso? Não, pessoal. O importante é que vocês só saibam que isso existe, tá? Mais uma vez, voltando, o que é importante saber? O que é um substantivo. Isso é importantíssimo. A formação do substantivo, né? Então ele é primitivo, aquele que dá origem a outras palavras. Ferro, pedra, terra. Então é uma palavra pequena que ela dá origem a outras. Ele é primitivo. Derivado é o nome. Derivado, ele deriva, né? Então é aquele que se forma a partir de outra. Ó, por exemplo, pedreiro vem de pedra, pedregulho de pedra, pedrada de pedra, pedraria de pedra, ou de ferro, ferreiro, né? Ou ferragens. Então é isso, o derivado ele já vem de outra palavra primitiva. Simples é aquele formado por apenas um radical, então ele só é uma palavra, ó, flor, maçã, couve, banana. Composto é aquele formado por dois ou mais radicais, então vou ter duas palavras formando uma única, ó, couve, flor. Eu tenho duas palavras que formam um único substantivo, passatempo, girassol, entre outros. E aí nós temos também a tal da flexão do gênero. E isso é interessante. Ó. Em português, todos os nomes, sem exceção, dividem-se em masculinos e femininos. É importante salientar que o gênero é uma categoria gramatical, um fato linguístico. Por isso mesmo, em alguns casos, há correspondência entre gênero do substantivo e sexo do ser nomeado. Em outros casos, não há correspondência alguma, sendo o gênero do substantivo mera convenção. Então, beleza. Então, o que é isso? Pessoal, todo substantivo ele tem um gênero. Ou é gênero masculino ou é feminino. Tá ok? Então, quando eu penso em caneta, caneta é masculino ou feminino? Eu falo a caneta ou caneta? A caneta. Então, caneta é um substantivo do gênero feminino. Tá ok?
O que não pode confundir é gênero da palavra, com sexo. Por exemplo, eu tenho a palavra homem. Qual é o gênero de homem? A gente fala o homem. Então, ele é um substantivo do gênero masculino. Coincidentemente, né, homem é um ser biológico do sexo masculino. Mas quando eu falo caneta, caneta é do gênero masculino. Mas posso dizer que caneta é do sexo masculino? Não, né, que eu estou falando do gênero da palavra. Então, cuidado para não confundir uma coisa com outra. Opa, passei demais. E aí nós vamos ter substantivos uniformes, né? Eles possuem uma única grafia para masculino e feminino. Certo? Então, por exemplo, vítima. Eu falo a vítima, né? Por exemplo, eu falo a vítima. E aí serve para o masculino e para o feminino, certo? Epiceno. Ele é o substantivo de um só gênero que indica nomes de certos animais. Epiceno é aquele que ele coloca macho e fêmea, né? Por exemplo, cobra. Não existe cobro. Ou é cobra macho ou é cobra fêmea. Somente isso. Comum de dois gêneros. O substantivo que possui uma só forma para masculino e feminino, mas permite variação de gênero através de palavras determinantes ou modificadoras. Aquela palavrinha que vem antes, normalmente. Ó, estudante. Eu falo o estudante ou a estudante. Ele é comum de dois gêneros. Sobrecomum é o substantivo de um só gênero que indica tanto os seres do sexo masculino como do sexo feminino. Por exemplo, a criança, né? A criança pode ser um menino ou uma menina. Eles são a criança. O indivíduo pode ser um homem ou uma mulher, mas é um indivíduo. A testemunha é um homem ou uma mulher, tanto faz, mas o nome sempre é a testemunha. Então isso é um sobrecomum. Biformes, eles possuem duas grafias, um para o masculino e outro para o feminino. Um heterônimo é quando ele muda completamente, ó, homem e mulher, né? Boi, vaca, muda completamente, isso é heterônimo. E os desiniciais, que ele muda só a última letrinha, ó, aluno, aluna, médico, médica. E nós temos algumas particularidades. Pessoal, assim, questão de gênero de substantivo, a gente já aprende desde que nasce, a gente já vai aprendendo, vai falando e vai aprendendo. No dia a dia mesmo, você estudar. Se eu falo para vocês, pessoal, qual é o gênero da palavra computador? Todo mundo vai dizer, é masculino, que eu falo o computador, eu falo a computador. Isso é muito fácil. Agora, tome cuidado com algumas palavras, só que a gente não conhece. Palavras que eu nunca vi na vida, eu posso ter dificuldade para saber o gênero. Por exemplo, apêndice. Ó, o dó, não é a dó. O dó. O guaraná é o guaraná, né? Todos sabem. O clã, o eclipse, o eczema, o destaque, o sósia, o formicida, o charque. E femininos. Por exemplo, alface. Eu passei muito tempo errando alface. Antigamente eu tinha um coelho e eu comprava o alface para ele. Eu só amava o alface. Depois eu descobri que não era o alface, é a alface. Então a alface ela é do gênero feminino. Então tome cuidado com isso. Ó. A gênese, a apendicite, a comichão, a cal, a derme, a entorse, a libido. Entre outras palavras. Tá, então tem que estudar essas palavras? Não. A única curiosidade que a gente tem que ter é vir uma palavra diferente, pesquisa. Ah, não está com internet? Dicionário, né? A internet hoje tem todas as palavras, classificação e tudo, então é muito simples. Então a dica é, sempre que eu não conhecer a palavra, eu tenho que pesquisar sobre aquela palavra. E eu vou saber o gênero dela e outras coisas interessantes. Nós temos o gênero aparente. É aquele que quando eu mudo o gênero, muda o sentido. E aí isso é interessante. Eu tenho que saber esse número, gênero aparente? Não. É importante ter a ideia. Para na hora, por exemplo, de estar lendo o texto, eu não confundir as bolas. Por exemplo, a cabeça, parte do corpo. O cabeça, chefe ou líder. A rádio, estação, o rádio, aparelho. A capital, cidade, o capital, dinheiro. E aí nós vamos ter outros, tá? E aí isso sim é importante a gente estudar um pouco essa questão de gênero aparente para a gente não se confundir, por exemplo, em um texto. Aqui tem mais, tá? Assim como o material de vocês. E uma curiosidade, pessoal, é que uma palavra ela pode ser colocada em mais de uma classe, tá? Dependendo de como ela vai ser colocada. Eu vou deixar isso para explicar melhor em outra oportunidade, quando a gente for ver verbo que é melhor. E pronto, a gente vai terminando esta aula por aqui, né? E aí, quando vocês voltarem, eu vou ter um pequeno exercício sobre isso para vocês. Lembre-se, o importante aqui não é ficar decorando aqueles nomes, como de dois gêneros, epiceno e tal. Aquilo é importante a gente conhecer, a gente tem uma noção, mas não importa estar decorando o nome. O importante, como eu já repeti várias vezes, é saber o que é um substantivo.
pegar uma frase e identificar. Ah, tá aqui, isso aqui está dando nome, então é substantivo. Isso é importantíssimo. E a gente vai finalizando por aqui. Até a próxima.